Muito bem. Eu não acho que apela tanto ao coração aquilo que Deus vê, que é a maior de todas as bênçãos para mim, para você, para todos aqueles que já receberam a Jesus como Salvador, que é a santidade. Eu não acho que apela tanto quanto coisas deste mundo, como coisas que nós dependemos delas, nossa vida necessita, e estou mencionando saúde física, recursos financeiros, paz nos relacionamentos e tudo mais. Mas Jesus nos ensina, essa semana, nos 3 dias de clínica, essa foi a nossa abertura lá na nossa pequena pregação antes de começar os cuidados médicos daqueles que ali vão. Esse foi o nosso apelo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa foi uma reprodução do apelo que Jesus nos faz, porque Ele sabe que quando buscarmos do Senhor a sua justiça, buscarmos do Senhor o seu reino, que as coisas vão se desobstruir, os caminhos para todas as coisas que nós esperamos e muito mais. Ele faz coro com isso em uma das cartas pelas quais nós vamos passar, que é Efésios 3, 20 e 21, dizendo assim, que o Senhor, Ele é capaz de fazer muito mais, abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos. Então, é um bom investimento ouvir a palavra do Senhor, porque ela reforça a nossa fé, ela nos dá o conhecimento através do qual nós o buscamos, e por alguns minutos, vamos orar ao Senhor, pedindo: Senhor, desinteresse o meu coração por tudo aquilo que eu deixei lá fora. Ainda que sejam coisas boas, nós voltamos a falar sobre essas coisas depois, o meu emprego, o meu trabalho, o que quer que seja. Senhor, eu quero, Padre Santo, dá-nos do Teu Espírito, que nos leve a abrir mão e estarmos aqui como que aquele povo lá no monte, aos pés do Senhor, para ouvir o Senhor. Oh Deus, como gostaria tanto de ter participado dessa situação histórica. Nós não participamos, mas o Senhor nos deu do Teu Espírito Santo. Ó Deus, afasta todo sono, afasta todo desinteresse, afasta toda a curiosidade de checar o celular para ver se chegou aquele WhatsApp ou aquele outro. Senhor Deus, dá-nos essa concentração em nome de Jesus, não para parecer bem, mas para que possamos de fato aproveitar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cartas para santificar os creyentes em Jesucristo. Hoje nós vamos ver capítulo 1, capítulo 2, entrar em 3, volver. Isso não vai ser uma coisa assim, fija. 1, 2, 3. Porque existe muita interpenetração das palavras nos vários versículos, e vocês vão ver isso muito bem hoje. Na semana passada, o próximo slide nos mostra isso, não, o anterior. Nós chamamos atenção para o fato de que o capítulo 1 de Filipenses, ele traz 5 palavras, ou 5 pequenas frases, que elas como que são a base de tudo aquilo que virá depois. O Senhor nos chama a atenção sobre as palavras, deixa eu ver se eu decorei, servos, sobre a palavra comunhão, ou koinonia, alguns conhecem essa palavra bem, sobre a palavra saudade, sobre a palavra influência e sobre o propósito de vida ser de seguir somente a Cristo. São 5 colocações que ele faz aqui. Nós falamos bastante sobre esse aspecto de servos. Paulo e Timóteo são servos de Jesus, eles são os missionários, são os fundadores daquela igreja, mas eles escrevem não só para um grupo seleto de pessoas, mas para todos os santos em Cristo Jesus. Quem aqui é parte desse grupo, de todos os santos em Cristo Jesus? Algumas pessoas não sabem nem do que eu estou falando, ou talvez não levantaram a mão por outras razões, mas nós somos aqueles que fomos escolhidos, separados para o Senhor, pelo Senhor, para que nós vivêssemos com Ele eternamente. Nós somos família de Deus,
Somos povo de Deus e assim nos declara a palavra dele. Ele nos diz, é para vocês que eu estou escrevendo isso, assim como para os bispos ou pastores, que é a mesma coisa, e para os diáconos, ou seja, toda igreja precisa ter esta condição de servos de Jesus Cristo. Essa foi a primeira palavra sobre a qual nós falamos, e o próximo slide, ele segue adiante para essa atitude do servo. Eu amo muito esse Salmo 123, porque ela descreve precisamente aquilo que, num tempo em que nós vivemos, em que as pessoas têm o complexo de Deus, eles acham que eles mandam em Deus, eles pedem, eles declaram, ele amarra, ele não aceita, ele se revolta, ele amarra situações, ele amarra vizinho, ele amarra inimigo, ele amarra Deus, porque ele está no controle. Isso é um grande engano, uma grande blasfêmia, que não leva ninguém a nada. Nós não herdamos nada com esse pensamento, e esse pensamento que ele nos dá através desse Salmo 123 é muito precioso. Diz assim, a ti, falando com o Senhor, eu levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos da serva estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Essa atitude é essencial. Nós sabemos que nós nada merecemos. Alguém que tenha tido uma vida exemplar essa semana, só poderá tê-la tido pelo poder da graça de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Nós queremos ter uma vida ideal, mas nós estamos longe, nós estamos completamente distantes daquela posição onde nós podemos cobrar a Deus por qualquer coisa. Nós somos servos, nós somos doulos, nós somos escravos. Aqueles que se declararam escravos naqueles tempos antigos, era porque a pessoa nasceu, era filho de escravo, escravo era. Ou porque eles eram comprados nos mercados de escravo como tal, ou porque eles pertenciam a terras que foram conquistadas por Roma, e Roma levava os melhores, que tinham uma condição física melhor para ser escravo. Mas existia uma outra condição, que essa é a mais doce de todas. Era o escravo que trabalhou por algum tempo para o seu senhor, e ele amava tanto o seu senhor, que mesmo quando havia esses períodos de alforria, dizia assim, os escravos podem ser libertados. Eu falei, não, eu não quero ser libertado não, eu quero continuar servindo ao Senhor. E esse é o ponto onde nós devemos chegar, onde nós queremos chegar. Que sejamos pessoas tão afeitas a Jesus, que nós não queremos ir para outro Senhor, nós não queremos andar atrás de coisas dessa vida, nós queremos ter todo o interesse nele, agradar a Ele. Ele é o nosso grande tesouro, Ele é a pérola perfeita enviada pelo Senhor. E o Senhor nos ensinou ainda, nessa referência, sobre essa doença maior que tem assolado a humanidade, que é essa doença que chamamos de ansiedade. Existem formas de ansiedades patológicas, precisa de um remédio para tratar, mas na grande maioria das vezes, ou a pessoa evoluiu para esse quadro porque ela não queria controlar os seus pensamentos. Existe um motivo pessoal do indivíduo ser ansioso. Ele quer porque ele quer, tem que ser daquele jeito, ele encosta Deus na parede, ele se revolta contra os seus pais, ele se revolta contra autoridades, mas tem que ser do meu jeito. Irmãos, isso é de grande perigo. Isto é uma das armadilhas, eu não sei se sempre foi, em todos os 20 séculos de história da igreja, mas hoje certamente esta é uma tremenda armadilha do inimigo, é a soberba. A soberba, a arrogância são opostas à humildade. E a altivez, a arrogância, ela precede a ruína. E essa altivez de espírito, você pode ter certeza, a pessoa vai cair, ela vai tombar, muitas vezes, de acordo com o que Provérbios nos diz, é um homem que está sempre sendo repreendido, pelo amor de Deus, repreendido, um dia ele é quebrado repentinamente e não há cura mais para ele. É assim que a palavra do Senhor nos anuncia e diz assim, portanto, agora Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede o quê? Aos humildes? Ele concede graça, Ele concede favor que nós não merecemos, Ele dá muito mais do que merecemos. Portanto, humilhem-se
debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu tempo devido. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de toda vez que aparece no coração algum motivo de ansiedade, alguma preocupação que já toma mais tempo, fala, é tempo de orar. É tempo de buscar o Senhor, onde você esteja. Se está na firma, baixa a cabeça, ora, mas eu não posso baixar a cabeça na firma, pensar que eu estou dormindo, então vai no banheiro que você tem direito de usar o banheiro. Faça alguma coisa, é inimigo entrando dentro das suas cercas, é veneno sendo instilado no seu coração, que precisa do combate, do único que pode combater, que é o Senhor que cuida de nós. Ele cuida de nós, Ele precisa que nós sejamos seus adjutores na oração e que nós apresentemos diante dele, Senhor, eu estou muito mandão, eu estou achando que eu tenho solução para tudo, eu estou achando que eu não preciso de ninguém, eu estou me achando mais eu. E ele diz, estejam alertas, vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como gato, verdade? Como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido na provação durante algum pouco de tempo, Ele os restaurará, Ele os confirmará, lhes dará força, para que e os porá em firmes alicerces, e a Ele seja o poder para todo sempre. Irmãos, a ansiedade é isso que é o contrário que diz aqui na palavra do Senhor, é contrário de fé. Eu tenho que cuidar, porque se eu não cuidar, Deus não vai fazer nada. E o mundo te ajuda a pensar assim. No meu tempo de moço, um autor de música escreveu isso, diz que dá, diz que Deus dará. Mas se Deus não der, o que eu vou fazer? Eu vou mesmo arregaçar a manga e eu vou me cuidar. Nós recebemos essa influência o tempo todo. E nós precisamos ter firme no nosso coração a busca ao Senhor de não permitir que qualquer ansiedade tome conta dos nossos pensamentos. Essa coisa de não ter os seus pedidos, seus desejos realizados, Deus entende muito bem. Ele inspirou o seu servo lá nos Salmos para dizer assim, que o desejo que muitas vezes é adiado, que não acontece, que não se torna realidade, ele faz abater o coração. Quantos já experimentaram isso aqui? Espera, 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 e quando vem não, a resposta. Ou então, pior para mim, espere, 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 e a resposta do Senhor quando vem, espere um pouco mais. É muito difícil, e Deus sabe disso. Veja que consolo tremendo que Ele nos dá nesse versículo, escrito com letra bem grande, e diz assim, que nosso Senhor Jesucristo mesmo, e Deus nosso Padre, que nos amou, e por sua graça nos deu consuelo eterno, e uma boa esperança. Deus já nos deu consuelo eterno, sim ou não? Uma boa esperança que podemos mirar hacia ela e dizer, eu estou caminhando para Jerusalém celestial, Ele nos está dando esta promessa, sim, que Ele mesmo, que hizo essa promessa, los anime, los dê ânimo e fortaleça su coração, para que tanto em palavra como em obra, hagam todo lo que sea bueno. Que o Senhor controle a sua mente, o seu coração. Ele não faz distinção entre esses termos na palavra do Senhor. Que Ele console. Senhor, eu estou esperando isso. Oh, Senhor, parece que não chega mais. Eu estou tão... E lançando essa ansiedade ao Senhor. Peça, Senhor, fortaleça o meu coração. E Ele fortalece. E Ele fortalece. E você agora vai ter palavras que fazem bem a outros. As suas obras vão fazer bem a outros. Vocês vão estar andando com os seus pensamentos e sentimentos, as suas palavras e os seus atos do jeito que Deus quer. Isso tem uma cara de santidade? Pois é sobre isso que Ele fala para nós. Esta é a vida santa que o Senhor está definindo para nós. Ele nos mostra desse ângulo, desse prisma, com tanta doçura, aos que estão esperando e aqueles que estão tardando a resposta para eles. E em Atos 20, Paulo dá esse testemunho dizendo, em tudo,
o que eu fiz, eu mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, ou ajudar a los necessitados. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Ele está assim como que esculpindo aquilo que ele vai falar no pilar central da carta, que é em capítulo 2, que é o hino, era um hino antigo da igreja primitiva, assim que se crê, pela forma como está escrito, existe métrica, existe rima na linguagem original, tudo leva a crer que a igreja cantava essas palavras que vamos ler no capítulo 2 em alguns minutos, e ele nos diz, para nos associarmos a Jesus, sermos pessoas amáveis e que atendem, mediante o trabalho árduo. Isso me põe em questão, sabe? Será que eu estou trabalhando arduamente para ajudar os fracos? Eu não vou levar latinha de feijão, coisa nenhuma, é pesado feijão, eu tenho dor da cacunda, eu vou levar isso daí, eu vou guardar esses 86 centavos para outra coisa. Sabe esse tipo de fazer por menos? Isso é desprezo a Deus, isso é desprezo, isso é olhar para... O Senhor nos contou no versículo anterior isso, que você vai ficar mais feliz fazendo a minha vontade, é aí que está a felicidade, fazendo esse trabalho, mesmo que seja árduo, para ajudar os fracos, os necessitados. Deus vai abençoar o teu coração. E segue aí o nosso apelo pela Venezuela, uma vez mais. Domingo que vem será o último domingo do mês, dia 26, e nós encerramos a nossa campanha. Temos bastante latinha lá no escritório, e eu fui um proponente de trazê-las para cá, para o salão de culto, mas já estava tão pesado de trazer para cá, então creiam, e quem quiser ir lá olhar, pode ir lá, as portas estão abertas, vão olhar quanto que isso motiva a pessoa, eu entendo isso. Então vamos olhar e vamos ver, vamos nos motivar a fazer aquilo que o Senhor, permitir que Ele nos motive naquilo que Ele deseja que façamos. A segunda palavra é cooperação, ou koinonia, uma palavra grega. Há igrejas, eu conheci uma pelo menos, acabava o culto, pessoal, vamos sair logo da capela e vamos para a koinonia. Falei, o que é isso, né? Koinonia é uma palavra grega que quer dizer associação, sociedade, estar junto, estar trabalhando junto na causa do Evangelho de Jesus, inclusive do aspecto financeiro, inclusive no aspecto de exercer os seus dons, inclusive no aspecto de ajudar a que o Evangelho esteja acontecendo, sendo levado a outras pessoas. E ele nos diz que em todas as minhas orações eu oro com alegria, por causa da cooperação, da koinonia que vocês têm dado ao Evangelho, e isto leva Paulo a dizer, eu estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui nós vemos uma distorção muito frequente, muito frequente da palavra do Senhor, pessoas que estão vivendo longe do Senhor, não estão buscando santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele diz assim, não, mas eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em mim vai terminar. Você está colocando na boca do Senhor algo que Ele não falou. O apóstolo Paulo usa isso aqui, dizendo assim, eu me alegro e oro por vocês com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado, e por isso eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês entenderam bem? É uma sequência de pensamento que nós não podemos fugir dela. Isto vai ficar mais e mais claro ao longo dessa prédica. A quinta palavra é uma palavra que eu sei que não existe em espanhol, que é a palavra saudade, é a palavra anhelo, talvez seja a palavra que mais se aproxima. É uma palavra muito doce, que ela aparece só 2 vezes em todo o Novo Testamento. Uma vez em Tiago, creio que é 4,15, e aqui. E o sentido dessa palavra é assim, me levaram embora o meu braço. Eu estava tão bem, teve um acidente, e como doeu perder o meu braço. Eu sinto falta
de ter o meu braço direito que foi levado. Eu não posso mais tocar sanfona, só posso tocar latinha com a mão esquerda. Não posso, é uma privação para mim não ter mais esta pessoa, não estou falando em braço, usei só como exemplo, não tenho mais essa oportunidade de tê-la junto. E isto leva a um entristecer-se. Às vezes a perda, ela é permanente. Se a pessoa morreu, se a pessoa se mudou de país, seja o que for, nunca mais vai ver. Mas isto zela o indivíduo que tem, da parte do Senhor, como diz aqui, vocês participam comigo da graça de Deus, e Deus é minha testemunha, que tenho saudade de todos vocês. Pessoas que têm essa profunda afeição de Cristo Jesus pelos irmãos, ele tenta manter o irmão perto. Ele não é um briguento, uma pessoa que toda hora está criando caso com as pessoas, toda hora está... Não, é porque ele sabe, eu não posso perder mais gente. Eu amo essa pessoa, eu preciso dela juntinho de mim, ela é minha vida, ela é meu sustento, meu suporte, não só pelo que ela faz, aquilo que ela representa, aquilo que eu posso fazer por ela também, entende bem? É como se fosse uma redefinição, ainda que de uma forma mais curta, do amor que Deus quer que nós tenhamos de uns pelos outros. Esse carinho, esse chegar junto, e olha a oração deles, nesse contexto, que o amor, essa é a minha oração, Paulo falando para aqueles crentes, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. São bons desejos que ele orava por esses crentes? São excelentes desejos que ele orava por esses crentes, dizendo, olha, eu oro assim para vocês terem um juízo formatado pela palavra de Deus, e vocês andem de acordo com o que a palavra diz, e vocês vão saber o que é bom, o que não é bom, vocês vão saber que esse não é o caminho, aquele é o caminho que o Senhor está ensinando. Vocês vão procurar uma vida de pureza, vocês vão andar nessa terra irrepreensíveis. Eu vou ser irrepreensível um dia lá no céu. Bom, eu também, o Lampião também se converteu a Cristo, e outros mais. Mas ele está falando daqui de ser irrepreensível até o dia de Cristo. O que quer dizer? Recebemos a Jesus, começamos a andar em direção a Jerusalém Celestial, irrepreensivelmente, porque Ele nos torna irrepreensíveis, e nós caminhamos desta maneira enquanto vivemos neste mundo. Pessoas que são irrepreensíveis. Os exemplos são muitos, alguns me ocorrem à cabeça, mas vocês vão entender que eu não posso parar muito nesse ponto aqui agora. Mas pessoa que eu ando como eu quero, eu falo o que eu quero, eu me visto do jeito que eu quero, I don't care, eu sou crente, eu sou livre. Isto não é a liberdade para a qual Cristo nos chamou. Existe estar atado uns aos outros, existe um respeito, um carinho uns pelos outros que nós temos que ter. Nós precisamos procurar e buscar da graça do Senhor. A próxima palavra, que é a penúltima, é a palavra influência. Ela não aparece no pequeno texto que nós temos adiante, mas logo ela fica muito clara. A influência de um crente, no caso Paulo descreve a influência que ele estava tendo nos crentes e também nos não crentes. Ele fala assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu o que me aconteceu? Estou preso por causa do Evangelho de Jesus, esse é o contexto. E, ao contrário, serve para o progresso do Evangelho. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Eles sabem o motivo porque eu estou aqui. Graças a mis cadenas, agora mais que nunca, a maioria dos irmãos na igreja na cidade de Filipos tinha muitos irmãos, a igreja do Senhor Jesus, e agora sabendo que Paulo estava preso, eu disse, Paulo está preso, acabou nossa vida, ele era nosso líder, ele era nosso pastor, vida, azar. Não é assim.
agora sabendo que ele está lá por causa de Cristo, e sabendo que os soldados ouviam de Paulo, do Evangelho, e no palácio onde eventualmente eles eram destacados para trabalhar, um falava com o outro, a igreja estava em franca, a graça de Deus estava em franco processo, atingindo mais vidas. Ele disse: eu também vou falar de Cristo, também vou contar para o meu vizinho, também vou contar para o meu patrão, para a minha empregada, para o meu empregado, para o meu filho, para o meu neto. Vou falar, eu preciso falar, eu quero estar nesta causa. Então a vida de um crente em Jesus, que vive vitoriosamente no que diz respeito a propagar o Evangelho de Jesus, ela sem dúvida, ela resulta em duas coisas. Uma delas é esse carinho pelo Evangelho por parte dos irmãos que se motivam a viver uma vida de santidade, e alguns que, como diz o versículo 15, vão olhar e vão dizer: nunca gostei da cara desse Paulo, ele passou por cima de mim. Sabe o que eles faziam? Pregavam para causar dores em Paulo. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, que fazem por boa vontade, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? Próximo, que importa? O importante é que, de qualquer forma, por motivos falsos ou verdadeiros, eu não vou me deixar cair, me abater por causa da inimizade deles. Sinto muito. Essa semana eu estive lidando com uma situação, não envolve nenhum dos irmãos que estão aqui, uma situação distante, e com uma pessoa que tem destilado esse tipo de atitude. Eu não sei bem o que é, até que eu converse com ela pessoalmente. Talvez eu tenha feito algo no passado e eu não lembro, eu não sei o que é, mas assim, de uma indiferença, de uma coisa que, epa, o que está acontecendo aqui? Mas o que importa? Essa pessoa está na igreja, essa pessoa é um dos oficiais da igreja, espero que esteja vivendo uma vida, ok, vamos acertar as nossas querelas entre nós, mas se ele está vivendo para Cristo, pouco me importa. Esse é o sentimento que Deus quer que eu tenha. Percebe? Não, ele me machucou, de certo ele não é crente, ele é um apóstolo. Não, deixa ele ser crente lá na maneira dele, quando tiver condição, acertem a vida uns com os outros, conforme o Senhor nos ensina, Mateus 18, conforme o Senhor nos ensina ao longo da palavra dele, sobre nos perdoarmos uns aos outros, mas tenha como tudo, como centro de tudo isso, que Cristo, no meu corpo, ele é engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. Se eu viver mais tempo aqui, se eu morrer, Senhor, vão falar bem do Senhor. Viram como ele trabalhava na vida de Paulo? Viram como que esse homem pregava do Evangelho de Jesus, mesmo com inimizade? A mim não me importa se eles querem pregar por inveja, ou querem me machucar ou não, eu quero viver para Jesus. Isso nos leva para a quinta palavra, que é o motivo de viver. Paulo diz assim, esse versículo é muito conhecido, no próximo slide diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, eu quero viver do jeito que Cristo quer. Eu não tenho mais, eu sou um escravo de Cristo, eu perdi toda a perspectiva. Ele vai falar muito mais sobre isso. Paulo era um bacanão, Paulo era um indivíduo cheio de títulos, cheio de galões, não galão de leite, de água, galões de oficiais de igreja e coisa e tal. E não, ele diz assim, eu considerei tudo como esterco. Aliás, a palavra que ele usa é muito pior do que esterco, e não é a palavra que a gente deve dizer na igreja. Mas isso não vale nada para que eu possa ganhar ao Senhor Jesus. E eu estou pressionado, porque eu gostaria muito de ir onde Jesus está me esperando, mas eu estou vendo a necessidade de vocês, então eu acho que eu devo ficar com vocês. O amor é tão grande, que assim, não, eu vou ficar mais um tempinho aqui, conforme Deus deseja. Eu prefiro, do que ir gozando do céu por antecipação, ficar aqui debaixo dessa perseguição, nessa prisão, nessa dificuldade, por amor a vocês, para que
quando eu voltar pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha casa. Olha, Paulo chegou, que legal, vamos fazer uma festa porque ele chegou, que alegria. E isto me alegra o coração, mais do que os anjos dizendo, oh, Paulo chegou, aqui está. Isto eu vou gozar de qualquer forma um dia. E ele prefere então passar por detrimentos por causa da igreja do Senhor Jesus. E não importa o que aconteça, diz ele fechando esse capítulo, não é? Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Senhor, sem de alguma forma, de nenhuma forma, deixar-se intimidar pelos que se opõem ao Evangelho de Jesus. Não deixe, a palavra foi para mim, nesse caso que eu contei, não se deixe intimidar, olha para Jesus, vai vivendo a tua vida com Ele e não se deixe intimidar, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Vem junto, não dá para tirar uma coisa da outra. O mundo não acha legal. As pessoas, sejam de círculo de amigos, seja da universidade, seja da faculdade, seja do trabalho, eles não gostam de crentes. Coloca isso na sua cabeça. Coloca isso. O mundo não é uma grande igreja. Você pode aprender isso por dor ou porque a palavra do Senhor nos ensina assim. O que fazer? Orar para que eles venham ao Senhor Jesus. É o bem que nós temos, é esse. Não é provar que eu tenho razão. Não é provar que eles estão errados e eu estou certo. E Ele nos diz, a vocês foi dado esse privilégio, não só de crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. Então nós vimos essas 5 palavras. Vamos falar comigo? No próximo slide, mamãe? Vamos falar em espanhol. 5 palavras para pensar. Siervo ou esclavo, cooperação ou comunhão, anhelo ou saudade, influência e razão de viver, que é uma só. Para mim, el viver é Cristo. Há que ser assim. Será que tem algum fundo prático nisso que o Senhor nos ensina? Eu espero que sim, muito, muito. Quero ler para vocês um texto bem pequeno e que depois eu quero convidar um pastor muito amado dessa igreja e que vai nos ensinar sobre eles. Eu fiquei assim tão perplexo com que autoridade ele e com que exatidão, não só exatidão teológica, mas com que santidade ele prega essa palavra, que eu falei, não é possível, eu não, por mais que eu estude, eu vou ficar aquém. Então eu trouxe comigo para pregar para nós. Essa parte é um texto que vai levar 15 minutos, algo assim, eu creio que nós podemos aguentar. Ele vai se basear nisso, olha, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Quando você está em Cristo, você está bem motivado, bem alegre, bem feliz? Sim ou não? Sim. Alguma exortação de amor? Você recebe exortações de amor, ou você dá exortações de amor quando você está em Cristo? Sim ou não? Sim. Comunhão no Espírito, você tem comunhão com outros irmãos quando você está em Cristo? Sim. Alguma profunda afeição e compaixão? Você ama as pessoas, tem saudade daqueles que foram, você tem desejo que os que estão perto não saiam, você os ama? É verdade isso na sua vida que você está em Cristo? Sim. Então, ele diz assim, tenham todo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Eu estou convencido de que nesse tempo meu de vida, que eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu estou convencido de que talvez a missão mais importante minha é manter a igreja nesse espírito, num mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Igreja que se ama, que gosta de estar junto, que sabe que mais importante do que a minha opinião pessoal ou a sua, é que nós busquemos a opinião do Espírito Santo de Deus e que nos deixemos guiar por Ele. Façam todo esforço, diz em Efésios 4, em busca da unidade do corpo, mas isso é um assunto que vai ficar para outra vez. E ele mostra aqui o lado inverso do tapete. Ele fala assim,
nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. A outra tradução dessas mesmas palavras diz, nada façam por contenda. O que é contenda? É o contrário de sem tenda. Não, contenda é briga. Nada façam por briga egoísta ou por inveja ou por vaidade. Esse nunca seja o motivo daquilo que você faz. Ele acabou de mostrar para nós no capítulo 1, um grupo de pessoas que se dizia crente e que estava fazendo exatamente isso. Sim ou não? Pregando o evangelho por contenda, por egoísmo, por ambição egoísta, para ganhar aplauso, para ferir Paulo que estava na prisão. Não, não façam assim não, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Temos que encontrar isto na nossa vida, na nossa agenda, buscar interesse uns dos outros. Isto como que intercede, como que isto vem antes daquele hino sobre o qual eu falei para os irmãos, que é um hino que a igreja primitiva cantava e que é de uma beleza tão grande, dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou a outra tradução diz, tenham em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. A atitude de vocês deve ser como a de Cristo Jesus. E como que era? Era assim, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ou não considerou ele que ser igual a Deus, que ele era Deus, igual a Deus, como algo a que se aferrar. Não, isso é meu. Não abro mão de opinião. Não perdono. Não vou. Não hago diferente. Não escuto. Não me submeto. Isso é veneno no corpo de Cristo. Tudo o que não é Jesus é veneno no corpo de Cristo. Vocês estariam de acordo com esse pensamento? Eu gostei muito dele. Tudo que é introduzido como normas de conduta, ainda que você tenha aprendido na melhor escola, ainda que você tenha aprendido com os melhores ensinadores, o que se opõe a Cristo, o que não é por nós, é contra nós. O Senhor deixa isso claro. Então ele diz, tenham esse sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele não se aferrava a nada, ainda que ele fosse o próprio Deus. Pelo contrário, ele se rebajou voluntariamente, tomando a natureza de servo, doulos, esclavo, haciendo-se semejante a los seres humanos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obedecer é obediência se ela persevera, a pessoa persevera na obediência. Obedeçam ao Senhor de acordo com essa palavra. Esse texto, eu creio que nós deveremos voltar a ele e falarmos mais sobre ele. Por isso, Deus o exaltou. Por essa razão, Deus fez de Jesus o expoente máximo do universo. E um dia, ele declara, isso tem um valor profético, um dia todo joelho, toda rodilha, no céu, na terra, debaixo da terra, os demônios, os ángeles, todos, sea bueno, sea malo, todos vão doblar a rodilha perante o Senhor e declarar, Ele é o Senhor. Ficaria tão bonito a gente cantar a glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que apropriado, né? Tem um corinho que o autor, ele captou esse espírito de uma forma tão maravilhosa. E se os irmãos do louvor quiserem e puderem, seria maravilhoso nós cantarmos. Agora, o trecho que eu vou deixar com o nosso convidado é esse próximo slide. E ele vai ler e vai dizer para nós. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, o apóstolo Paulo agora estava ausente, estava na prisão, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois Deus é quem produz em ustedes tanto el querer como el hacer. Ele muda nosso coração e muda nossos hechos para que se cumpla su buena voluntad. Así dice el Señor
e de eu saltar 2, e aqui vamos para Filipenses 3. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo falando, eu não estou perfeito, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Outra forma de ver, eu tenho que prosseguir para o alvo, se é que eu vou ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. E depois ele faz uma alusão ao atleta que se prepara e se priva de tantas coisas. Mas eu gostaria de chamar esse filme, Flavinho tem para... Flávio? Ele está atrás lá do... E o nosso querido pastor Shed, que vai falar com vocês nessa... Quantos conheceram o pastor Shed nessa igreja? Eu acho que ainda é a maioria. Walter, você conheceu? Não? Talvez não. Bem, quem não conheceu vai conhecer hoje. Uma pequena, um segmento, Daniel, meu filho tão querido, me ajudou, e depois de ouvir essa mensagem, muitas vezes eu selecionei aquilo que me parece que o melhor instrumento humano para transmiti-la aos irmãos seria o nosso querido pastor Shed, que já está na glória há 10 anos, morreu em 2016, já está com o Senhor há 10 anos, muito mais feliz do que nós aqui, não é? Será que nós podemos diminuir as luzes? Eu acho que vai ficar tão melhor. E preste atenção, porque às vezes ele fala um pouco mais, um americano mais que brasileiro. Então, vamos prestar bem atenção e vamos aproveitar desse sumo. São 16 minutos. Nosso tempo está bom e após esse encerramento da oração, da pregação, o nosso culto então vai ser logo em poucos minutos encerrado também. Vamos ver então? Essas luzes aqui, elas, não é necessário? Vamos ver, se ampliando ele vai ficar, não, é o que está no final do que são 8, ou então começa no tempo 8:20, Flavinho, desse mesmo, 8:20, isso. Amém. Amém. Filipenses 2:12. England and Scotland. 10 days, just $26.99, Thank you including very much. flights with Holiday Max. Estive pensando nesse texto que me chamou muita atenção, porque desde muito tempo eu fico preocupado com entender, interpretar corretamente esse versículo. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizar, essa palavra, realizar a vossa salvação. A palavra realizar traduz uma palavra grega que é muito difícil, tem muitas traduções lá no dicionário. Uma delas tem que ser realizar, porque está aqui, né? Outra tradução é faça. Põe em ação, versão internacional. E em inglês, work out. Trabalha para desenvolver. Outra tradução, desenvolve sua salvação. A ideia por trás, eu acho que não é tão complicada. Que nossa salvação, que nós já recebemos, é algo como a própria vida.
Tem crianças que crescem lá na periferia de São Paulo, lá no Praça da Sé, onde nossa filha trabalhou durante vários anos, tentando buscar essas crianças para Cristo, em que a vida não tem desenvolvimento. Eles estão vivos, mas seu potencial é totalmente abafado com droga, cheiro de cola e tanta outra coisa, roubo, e nenhuma ajuda paterna. Tremendo. Queridos irmãos, crentes em nossas igrejas, claro, não tem ninguém aqui assim, que não está envolvido neste desenvolvimento do verdadeiro significado da sua salvação. E o resultado é uma vida muito mesquinha, uma vida como uma flor murcha, como dinheiro inflacionado que não compra mais nada. É uma vida sem valor. Não influencia ninguém, não se sabe se ele é realmente convertido ou não. Ele está aí, tem corpo, ele enche uma cadeira ou um banco lá na igreja, mas é uma vida inexpressiva. Paulo está preocupado que os filipenses, por serem cidadãos romanos, por terem aquele privilégio dessa cidadania, numa área bastante fértil da Grécia, hoje Grécia, antigamente Macedônia. Esse orgulho de quem eles são. E quem já visitou aquele lugar, como nós fomos com o Luiz Saião para gravar aquele livro de Atos, né, esses comentários sobre o livro de Atos, talvez perceba o problema daquela região e como ela podia influenciar aqueles cristãos de Filipos. Paulo diz: desenvolvam, realizem, faz com que essa salvação seja uma realidade além de simplesmente a frase, eu estou salvo. Eu vou para o céu, mas entre o dia da conversão e a chegada lá, não se preocupa com nada, porque está salvo. Paulo não admite essa possibilidade de um crente ser assim. Crente sem fervor sempre cria na cabeça a pergunta, muito importante: será que ele não vai ser reprovado? Examinai-vos se estão na fé, para não serem reprovados. Portanto, quando estão ministrando a palavra, seja em grupo pequeno, seja através de uma mensagem, seja através de literatura que vão ler, ou estudo bíblico, o que for, que sempre produza o que Paulo diz, com temor e tremor. Duas palavras para jogar um pouco de medo no coração daqueles filipenses. Desenvolvam com medo, temor, todo mundo sabe o que é temor, e tremor. E não como a maioria dos católicos, que eu tenho o privilégio de conversar, que não conhecem a Cristo pessoalmente, mas estão absolutamente seguros que vão para o céu. Eles já foram para a igreja uma outra vez, já foram batizados, então está tudo seguro porque eles estão
naquele barco chamado Igreja de Cristo. Paulo não quer saber nada desse tipo de cristianismo que é acomodado. A palavra temor e, obviamente, tremor comunica muito bem o fato que a pessoa tem que ter uma atitude de seriedade diante do ministério e diante de sua vida. Será que eu seria aceito mesmo? E, ao mesmo tempo, segurança. Por quê? Porque versículo 13 diz que Deus, se você é filho mesmo, porque Deus, quem produz em vós tanto querer como realizar, outra palavra, não é a mesma palavra de versículo 12, segundo a sua boa vontade. O que nós temos aqui, um daqueles aparentes contradições bíblicas entre segurança, que dá acomodação, estou bem, eu não preciso fazer nada, preciso ser rebatizado, não preciso ir mais para frente, não preciso levantar a mão mais, eu estou seguro. E, ao mesmo tempo, temor por causa da seriedade do assunto. Os irmãos entendem que isso não é uma contradição na palavra de Deus. É simplesmente a maneira que essa dupla, que nós encontramos em todo lugar, no Novo Testamento, nos dois montes, monte sem nome da Galileia, aquele monte das oliveiras, a autoridade máxima de Jesus, poder do Espírito Santo, essas aparentes contradições, que a gente sempre faz essa corrida cristã com duas pernas e não uma só. A perna da segurança, eu sei em quem tenho crido. Já encontramos isso. Também em Filipenses, ele vai terminar a obra que ele começou em vocês. E, ao mesmo tempo, seriedade, com temor e tremor. Vamos virar a página agora para o capítulo 3 e passar uns pouquíssimos minutos meditando sobre este tremendo texto que Paulo escreveu também para esta mesma igreja de Filipos. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. Notem, Paulo está correndo, a palavra prosseguindo, procurando, no original é perseguir, como cachorro, que se ele não pegar esse coelho, ele vai morrer de fome. E ele corre atrás como se sua vida dependesse disso. Paulo diz, eu corro assim. Eu concordo com o autor de Hebreus, que diz em capítulo 12, usando esta mesma palavra, buscai, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em outras palavras, novamente o apóstolo Paulo, que já foi alcançado por Cristo, ele está salvo, ele está seguro, mas ao mesmo tempo ele corre como se estivesse sem essa segurança. Aqui vem o problema que nós poderíamos ter levantado durante essas aulas tão impressionantes de erudição. O problema que nós faríamos pergunta que faríamos para Calvino.
suas ideias sobre segurança, eles não criam um tipo de crente que se torna acomodado, ou nem evangeliza mais, já que você sabe que todos os que foram eleitos antes da fundação do mundo vão ser salvos. Então, o senhor dorme de noite tranquilo, que não falou com ninguém sobre a necessidade de aceitar esse evangelho. Eu acho impressionante que Whitefield e João Wesley, contemporâneos, amigos, nunca conseguiram se entender entre esses dois pontos. Vocês sabem que João Wesley e os metodistas são arminianos e que Whitefield era um roxo calvinista. E ambos eram evangelistas que juntaram as duas pernas na corrida cristã de uma maneira que ninguém mais, desde aquelas épocas até hoje, creio eu, foi com tanto sucesso usado por Deus, prosseguindo para aquele alvo para esta subida para ver a face do Senhor, receber esse peso de glória que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos terminar com uma rápida olhada de 1 Coríntios 9, mais uma vez. Esse texto se baseia nas corridas olímpicas. Eu nunca imaginava que aquelas corridas na Grécia começaram em 700 anos antes de Cristo e foram parados por um imperador cristão chamado Teodósio, no ano 393, se não me engano. 1100 e tantos anos, anualmente, as corridas olímpicas. Como todo mundo sabia como se funcionava, Paulo vai utilizar isso para dar contexto às suas palavras. Todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Todas as coisas, inclusive a televisão, internet e churrascaria. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, apenas de valor neste mundo. Nós, porém, uma coroa que não se acaba, que não tem fim, glória eterna. Depois de passar 1 bilhão de anos, vai ter tanto tempo como antes de começar. Portanto, por essa razão, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo. Era um bom católico, monge, que se chicoteava. E torno-me o escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser rejeitado. O juiz da corrida de Deus, e Paulo, que tinha tanta segurança como qualquer de nós, ele que ensina essas doutrinas calvinistas, diz que ele podia ser reprovado. Eu acho incrível essa aparente contradição. É por isso que Paulo corria, é por isso que ele pregava com temor e tremor, por isso que ele não parava, não se aposentava nunca. Ele não quer ser reprovado. E se os irmãos quiserem fazer uma pergunta para alguns desses eruditos, essa é a pergunta. Como dá para reconciliar essas duas coisas? Tomar a vida cristã a sério e, ao mesmo tempo, ter absoluta segurança que você vai ser aceito lá na glória. Que Deus abençoe os amados irmãos.